Saudações geográficas! No vídeo de hoje eu vou falar sobre geografia e futebol. Para você que é novo no canal, sou Hélio Campos, sou geógrafo e aqui eu mostro aqui tudo de geografia. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E bora pro vídeo. Pessoal, eu vou falar aqui o primeiro ponto para vocês, que o futebol ele vai além de um esporte, beleza? Então ele reflete aspectos sociais, culturais, econômicos e políticos de uma região, de uma cidade ou de um país, beleza? Então a geografia ela analisa essa relação, né, entre o espaço e o esporte, como que esses dois esportes eles se interagem. A gente vai ver aqui no decorrer do vídeo como que é feita essa interação entre o esporte e o espaço geográfico em si, beleza? Então, o esporte ele vem investigando a distribuição de tempos em tempos, né, de como essas torcidas e como que ela está globalizada no futebol, como que essas torcidas estão distribuídas, da mesma forma que o futebol também, ele vem analisando como o futebol está distribuído no espaço geográfico, como que essas torcidas se organizam, quais são essas torcidas, né, que normalmente torcida vai ser de alguma cidade, de algum país. Então, sim, o futebol está ligado à geografia mais do que a gente imagina, sendo o esporte mais aí o esporte mais praticado do mundo, né, pessoal? Então, o futebol ele vai além do esporte, ele vai além da geografia. Ele está conectado, interconectado diretamente com a geografia, pessoal. Então, de onde que veio a origem, a origem do futebol, né? De onde que ele surgiu? Então, nasceu na Inglaterra no século XIX. Então, o futebol se expandiu pelo mundo, né, com a globalização e os fluxos migratórios. Ou seja, o futebol ele foi criado na Inglaterra no século XIX e conforme ele foi expandindo, ele foi saindo da Inglaterra e foi indo para outras cidades, outras regiões, entre outros países, né? Por quê? Porque os imigrantes, eles jogavam futebol na Inglaterra, eles saíam da Inglaterra e iam, né, praticar esse esporte em outros lugares do mundo, e ali foi se tornando um esporte mais conhecido. Então a transmissão do esporte reflete processos coloniais e comerciais, pessoal. Desde o do início da criação do esporte do futebol, pessoal, em si, é algo que vem diretamente ligado à população, ligado diretamente ao comércio, né, às transmissões de coloniais que vêm sendo, sim, apropriadas do futebol. Então, a gente vê atualmente aí com as Copas do Mundo, com os brasileirões que tem aí no Brasil, então, até mesmo com os jogos, né, regionais, pessoal. Então, a gente consegue fazer essa correlação com os processos coloniais e comerciais capitalistas que estão juntamente ligados ao comércio do futebol, pessoal, beleza? Então, a origem do futebol veio na Inglaterra no século XIX. E também, pessoal, o futebol é uma identidade local. Todos os times, todas as torcidas, pessoal, eles torcem por uma região, eles torcem por um país, eles torcem por uma localidade. Então, os clubes eles representam bairros, cidades, regiões, fortalecendo assim a identidade cultural. É como eu vinha falando para vocês, pessoal. Cada região, cada bairro, cada cidade vai ter a sua torcida, vai ter o seu time preferido ou o seu time, né, específico daquela cidade. Temos aí Flamengo, tem aqui de Curitiba, tem o Atlético, tem o Coxa, tem o Paraná Clube, que são times locais, times regionais, pessoal, beleza? Então tem outros times também que são times globais, beleza? Que é como a seleção brasileira. É um time global, pessoal, um time brasileiro, time do Brasil e não só um time regional. Então as torcidas organizadas expressam, né, a cultura e a história de seus territórios. Quando tem um jogo, pessoal, as torcidas elas estão diretamente ligadas ao futebol e ligado diretamente à geografia, querendo eles ou não. Por quê? Porque eles estão ali mostrando aquela cultura, mostrando aquela história, mostrando da onde é aquela região, de onde aquele time pessoal, beleza? Então, sim, a geografia está ligada diretamente ao futebol e o futebol ligado diretamente à geografia. Se não fosse geografia, a gente não teria as Copas hoje em dia, não teria todos os esportes aí em relação ao futebol, fazendo com que esse esporte, pessoal, o futebol, ele mostre de onde ele é. Todas as torcidas, todos os times, ele tem uma tendência a mostrar: eu sou do Brasil, eu sou do Paraná, eu sou de São Paulo, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou do Nordeste, então eu sou da Bahia. Então todos esses times, todos esses futebol, né, esses jogadores, esses torcedores, sim, eles estão ligados diretamente
há uma identidade local, há uma identidade geográfica, pessoal, beleza? Não tem como a gente falar de futebol sem a gente falar de geografia. Tem muitos autores aí que estudam o futebol, estudam a geografia em si e fazem essa correlação entre eles, beleza, pessoal? Então, a globalização e o futebol, pessoal, a gente não pode deixar de falar de globalização sem falar de futebol e de falar de futebol sem falar de globalização. Por quê? Porque existe em 4 anos a Copa do Mundo, ou seja, ela reúne todos os países do mundo, né, que se classificam para fazer essa disputa. Então há transferências internacionais de jogadores e transmissões globais de campeonatos, mostrando nessa interconexão entre os lugares, pessoal. Ou seja, a cada 4 anos ou todo ano que tem ali o seu campeonato regional, sim, são transmitidos internacionalmente, são transmitidos globalmente, beleza, pessoal? Então, grandes ligas atraem talentos globais, criando centros esportivos internacionais. A gente vê que o futebol, pessoal, por ser o esporte mais praticado, o esporte mais conhecido no mundo, sim, ele gera grande capital, ele gera grandes talentos globais, grandes atletas. Então, isso sim é globalização, pessoal. Jogadores que saem do Brasil vão jogar em outros países. A gente tem, por exemplo, o Neymar aí, que é o atual jogador mais bem pago do mundo. O que aconteceu? Ele sai do Brasil e ele vai para outras regiões. Ele vai para a Europa, ele vai para diversas outras regiões jogar devido ao seu capitalismo e à sua grande habilidade, né, pessoal? Então a gente não tem como falar que o futebol não está ligado à globalização e não está ligado a diferentes outros países do mundo, beleza? A geopolítica das competições, pessoal. A escolha das cidades de Copas do Mundo, né, envolve disputas políticas e econômicas. Eventos esportivos refletem relações de poder entre países. Mais uma vez aqui, eu estou reforçando para vocês, pessoal, que a geografia, sim, está ligada diretamente ao futebol. Um grande exemplo aqui dessas geopolíticas em competições é a escolha da sede da Copa, pessoal. De 4 em 4 anos, há uma escolha das sedes da Copa, há uma votação, então é colocado os países ali e ele é escolhido, certo? Por quê? É, porque há uma especificidade, há uma organização por trás dessa geopolítica das competições, pessoal, que escolhe a cidade que vai ser sediada, beleza? Então, sim, é pensado. Há um sorteio, sim, também, qual a região que vai ser. Então, a gente tem que ver como que essa política, como que essas competições estão ligadas diretamente à nossa vida, ao nosso dia a dia e à nossa vivência, pessoal. Principalmente a quem é torcedor de algum time de futebol, beleza? Então a geopolítica está ligada diretamente, sim, às competições, pessoal, principalmente às Copas do Mundo. Sim, ele tem muito capital, tem muita geopolítica, tem muito poder envolvido, pessoal. E outro impacto que tem muito com os jogadores, com os times e com os estádios é o impacto urbano que tem em torno daquele estádio. Então, os estádios eles impulsionam a infraestrutura urbana local ali, regional, né, o turismo. Então, grandes eventos também geram empregos temporários e atrai investimentos. Se houver um time jogando ali, vamos dar um exemplo aqui do Brasil, da seleção do Brasil, que venha jogar para Curitiba, em volta daquele estádio vai ter muito turista, vai ter uma infraestrutura urbana planejada para que há um acesso melhor, vai ter um, uma economia local assim disparada, vai ter uma economia local que vai ser uma usufruto maior, vai ter que ser pensado um planejamento urbano ali para a mobilidade urbana, para os transportes públicos. Então é algo que muda sim com o espaço urbano e econômico do local, pessoal. Toda vez que há um jogo, sim, há um impacto regional, um impacto local na cultura, na economia, entre outros aspectos que a geografia faz essa análise juntamente com o futebol, pessoal, beleza? Outro ponto que eu vim falar para vocês que é muito importante da geografia e de futebol, pessoal, são as desigualdades no futebol. Então há muitas diferenças econômicas entre clubes, países com competitividades competitiva, né, pessoal? A gente vê aí que sim, há uma briga de times aí para quem vai ter o melhor jogador, ou vai ter o melhor estádio, ou vai ter o melhor campo, pessoal. Sim, há uma guerra, há um conflito entre esses clubes, pessoal. E quando um jogador é vendido para outro clube, é muito dinheiro que envolve isso daí, pessoal. Então há uma desigualdade, sim, há uma desigualdade no futebol feminino, há uma desigualdade
em outros futebols, né, que tem de várzea. Aqui no Paraná, em Curitiba, há sim um campeonato de várzea que passa até na TV, então é algo que o futebol sim está crescendo cada vez mais e está sendo disputado cada vez mais. Então, alguns mercados concentram recursos e talentos, criando essa desigualdade regional, pessoal. Isso que eu venho falando para vocês. Certos times, certas regiões, eles então concentram esses talentos, eles compram pessoas que jogam melhor. Então, eles vão criando essa desigualdade regional dentro do próprio time. Ou seja, certo time vai ter pessoas com melhor habilidade, com melhor concentração de recursos nela mesma. Então, é o que sim está ligado diretamente a essa desigualdade e a geografia, pessoal. O futebol e o meio ambiente. Grandes eventos geram impactos ambientais, como aumento de emissões de carbono e ocupação de áreas urbanas. Então, iniciativas sustentáveis buscam mitigar esses efeitos. Pessoal, quando há um jogo, por exemplo, aqui da seleção brasileira, vamos dar um exemplo da seleção brasileira, onde todos torcem, né, pelo Brasil, e não apenas por um time específico de uma região. Então, sim, há um impacto ambiental. Por quê? Porque muitas pessoas vão acessar aquela mesma região, vão acessar aquele mesmo ambiente, fazendo com que aquele ambiente seja degradado com mais facilidade pelo ser humano, pessoal. Então, isso sim vem causando grandes impactos ambientais em todo jogo que acontece, pessoal. A gente tem que pensar sempre no lado bom da torcida, do lado que é bom ver um jogo de futebol, porém a gente tem que pensar também no lado onde há esse problema com o meio ambiente. Então, a gente tem que tomar iniciativas sustentáveis buscando, né, mitigar esses efeitos dentro de campo e fora de campo. Então, pessoal, o futebol é mais do que um jogo. Ele reflete dinâmicas geográficas que envolvem identidade, globalização e economia e meio ambiente, né, pessoal? Então, compreender a geografia de futebol é entender as relações humanas do espaço e a globalização. Sendo o esporte mais popular no mundo, pessoal, a gente tem que sim ver como que é compreendido, ver como que está sendo analisado, sendo apropriado essa geografia do futebol, pessoal. A gente vê cada jogo aqui que a gente vê na TV, cada jogo que a gente vai no estádio ver, está ligado diretamente à geografia. Então a gente tem que sempre fazer essa análise e compreender a geografia e o futebol, pessoal. Então se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo, pessoal. E até a próxima.